havia comentado, né, no nosso bloco anterior a respeito dessa existência de um microsistema coletivo formado, criado para atender a determinadas espécies de direitos materiais. Esse microsistema coletivo, você pode, na verdade, compreender como o conjunto de várias normas que versam sobre processo coletivo. A gente não tem, já houve várias tentativas nesse sentido, mas nós não temos um CPC coletivo. Quem sabe seria até o ideal, a gente ter um Código de Processo Civil coletivo, e aí tudo ali reunido, organizado e tal, mas nós não temos, né? Então, o que nós temos é uma quantidade até razoável de leis, e sempre que essa lei tiver um conteúdo total ou parcial destinado ao processo coletivo, à regulamentação de processo coletivo, a gente vai jogar essa lei para dentro do microsistema coletivo. É possível, e aí é uma questão de nomenclatura, eu realmente não sou muito apegado a questões de nomenclatura, mas é possível que você encontre também o nome mini-sistema coletivo, né? Microsistema coletivo é o mais comum, o mais comumente usado. Então, eu coloquei até um precedente do STJ para mostrar a consagração, né, jurisprudencial do que estou dizendo. Mas, sei lá, se quiser usar mini-sistema coletivo único, também às vezes se encontra aí na doutrina, não vai cá entre nós mudar muita coisa. Ô Daniel, e como é que é estruturado esse microsistema coletivo? Então, o microsistema coletivo ele tem um núcleo duro, composto por duas leis, a Lei de Ação Civil Pública e o CDC. Aqui eu faço uma observação que, na verdade, na prática, acaba não tendo lá muita relevância, né? Relevância prática. Acadêmica é sempre legal a gente analisar, mas relevância prática acaba não tendo muita. Por quê? Porque ao formar, é claro, que se eu dissesse que existe uma lei só, que é o núcleo duro, que é a base do processo coletivo, ótimo. A gente depois ia estudar as outras leis, né, que não fazem parte do núcleo duro formado por uma lei só. Não, mas aqui a gente tem duas leis, né? E a partir do momento que a gente tem duas leis, a gente precisa determinar um núcleo duro homogêneo, né? E essa homogeneidade ela pode circunstancialmente ser quebrada quando houver normas que se contrariem dentro dessas duas leis que compõem o núcleo duro, né? E aí nós temos algumas opiniões doutrinárias, né? Aqui a do Didier, primeiro aplicável à Lei de Ação Civil Pública, e naquilo que não contrariar a Lei de Ação Civil Pública a gente aplica o CDC. E uma outra opinião aqui, entre outros, do Nelson Neri, dizendo que se a relação for de consumo, prefere o CDC. E nas demais relações jurídicas, prefere a Lei de Ação Civil Pública. Eu, particularmente, sou bem sincero aqui em dizer que não é um problema real, porque a Lei de Ação Civil Pública e o CDC, elas conversam muito bem. As normas acabam convivendo muito bem. Mas numa hipótese de conflito, me parece mais adequado o primeiro entendimento. Até porque o CDC, apesar de ser, né, Código de Defesa do Consumidor, naquela parte em que ele versa sobre processo coletivo, ele está absolutamente desatrelado da relação jurídica de consumo, né? Na verdade, o CDC, na parte que trata de tutela coletiva, está tratando de tutela coletiva de qualquer relação jurídica de direito material. Então, eu hoje aplico o CDC muito além da relação de consumo, porque realmente aquela parte do processo coletivo é de teoria geral do processo coletivo e não de um processo coletivo consumerista. É óbvio, ululante, que acaba se aplicando também a relação, né, jurídica coletiva consumerista, claro, mas vai muito além disso, muito além disso. Então, eu não acho que seja adequado você querer determinar a aplicação da regra processual nesse caso
tomando como base a natureza da relação jurídica material controvertida. Então, me parece que aqui é mais adequado o primeiro entendimento, até porque o artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública vai expressamente prever a aplicação do CDC nessa tutela coletiva no que couber. Então, a gente tem aí um fundamento legal para dizer, olha, eu estou regulamentando, eu, Lei de Ação Civil Pública, estou regulamentando a tutela coletiva, e aquilo que não contrariar o que eu estou prevendo, eu vou trazer para cá, para junto de mim, e assim nós vamos formar o núcleo duro, o CDC. Então, me parece, de fato, que essa seja a melhor solução. Agora, um segundo ponto, né, que a gente precisa enfrentar para entender esse tal microsistema coletivo é a relação que esse núcleo duro formado por essas duas leis vai estabelecer com as demais leis que versam sobre tutela coletiva.